bioanálise do solo é uma prática fundamental para garantir a qualidade da produção. A Embrapa tem várias pesquisas sobre as técnicas utilizadas nessas avaliações. Uma delas é a bioanálise do solo. Durante o encontro Bioinsumos no Brasil, eu e o professor Celso aproveitamos para conversar sobre esse assunto com o pesquisador da Embrapa, Marco Antônio Nogueira. Outro assunto que está sendo abordado aqui no segundo Bioinsumos no Brasil é a tecnologia de bioanálise do solo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o engenheiro agrônomo, Dr. Marco Nogueira, da Embrapa Soja. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Em relação aos estudos de análise relacionados aos micro-organismos biológicos do solo. Você apresentou na sua palestra que esses são estudos cada vez mais aprofundados pela Embrapa e como a gente pode ver o cenário em relação a esses estudos hoje no Brasil? Certo. Bom, esse é um assunto que é novidade, né, em termos de análise de solo. Até então a gente praticamente interpretava os resultados de nutrientes do solo com base em análises químicas, né, o teor de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, matéria orgânica do solo, que são os resultados triviais, né, de uma análise de solo. Às vezes até uma análise física, né, como densidade, textura, né, areia, silt, argila. E essas eram as atividades até então realizadas pelos laboratórios em termos de análise de solo. Agora a gente traz para o estado do Paraná também, né, eu digo também porque a partir de 2020 já foi lançado aí para a região dos cerrados brasileiros, né? Para as culturas de grãos nos cerrados. E a partir de maio desse ano, a gente lançou também a tecnologia da bioanálise do solo para o estado do Paraná. E o que vem a ser a tecnologia da bioanálise do solo? É a gente poder interpretar, né, com base em análises laboratoriais, de algumas atividades de duas enzimas chaves do solo, uma relacionada ao ciclo do carbono e outra ligada ao ciclo do enxofre, como isso está relacionado com a atividade biológica do solo como um todo. Em regra geral, né, quanto maior a atividade dessa enzima, maior a atividade biológica do solo e melhores os processos de ciclagem de nutrientes, suprimento de nutrientes e várias outras funções benéficas, né, dos micro-organismos no solo em termos de trabalhar para a gente no nosso sistema de produção, né, colocando nutrientes à disposição, ajudando na física do solo, na organização das partículas, né, e o solo com isso melhora a sua capacidade de retenção de água, de nutrientes e todos aqueles benefícios que a gente sabe que um solo saudável deve ter para manter o nosso sistema de produção. A gente acredita o seguinte, cada região tem seu tipo de solo, né? E tem seu micro-organismo, sua biologia funcionando, né? E tendo mais essa ferramenta, a gente acredita numa produtividade e uma exploração melhor desse solo, né? Sem dúvida, tudo que a gente almeja, né, é otimizar os nossos sistemas de produção. Nós já somos bons, né, nos nossos sistemas de produção, mas podemos melhorar ainda mais. Às vezes eu estou fazendo alguma prática de manejo de solo, uso de planta de cobertura ou falta dela, que está me prejudicando do ponto de vista ali de ciclagem de nutrientes, capacidade de armazenamento. E isso a bioanálise permite antecipar, por exemplo. São análises muito sensíveis que me permite antever muito mais precocemente qualquer problema ou também qualquer boa prática, efeito de boa prática que eu esteja adotando. Para se ter uma ideia, por exemplo, para eu ver que os teores de carbono orgânico do solo estão se modificando, eu preciso ali alguns anos, né? Demora. Mas com a bioanálise, em poucos anos, a gente já tem uma informação mais precisa do destino que aquele ambiente está tomando. A gente entende que o solo é um organismo vivo, né? E tem micro-organismo funcionando. Se o agricultor incorporar isso para ele usar as técnicas adequadas, ele pode regenerar esse solo, né? Isso, você disse muito bem, né? O solo é um organismo vivo. Nós temos ali uma imensidão, né, de células microbianas trabalhando em nosso benefício ali, né, na formação da matéria orgânica, na mineralização dela e disponibilização dos nutrientes, na competição entre eles para não deixar que um se torne praga. Esse evento aqui se chama bioinsumos, não é isso? A melhor fábrica de produção de bioinsumos é o solo. Aqueles organismos que estão ali, a comunidade microbiana nativa daquele ambiente ali, é excelente, né, para manter ali as relações equilibradas entre elas. Então tudo que eu favorecer em termos de uso do solo para manter essas populações equilibradas e trabalhando para a gente no nosso sistema de produção,
né, eu estou melhorando ali a sustentabilidade do meu sistema de produção. E a bioanálise ajuda a medir isso, ajuda a indicar para onde que eu estou indo em termos de atividade biológica do solo. Então, professor, a gente vê que esse sistema de análise está sendo disponibilizado na região sul agora pela Embrapa também, né? Pois é, Antonella, a agricultura é fantástica, né? Eles começaram com esse trabalho mais na região do Centro-Oeste, né? E hoje o Paraná tem 2 laboratórios, certo, especializados na bioanálise. Quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos a análise dos macroelementos. Mais para frente, uns 10 anos, veio o microelemento. E agora nós temos a bioanálise, ou seja, a análise da terra como um ser vivo, né, com os seus micro-organismos. É interessantíssimo isso, porque esse trabalho, você vai fazer a amostragem normal. Mas para a bioanálise você tem que fazer uma amostragem de 0 a 10 centímetros, onde você vai pegar a maior atividade microbiana do solo, certo? E aí você vai ter que fazer um levantamento não só dos macro e micros, mas também essa atividade viva que está no solo. É sensacional, a agricultura às vezes traz algumas coisas para a gente que deixa a gente assim muito alegre, né? E a Embrapa, dentro desse processo, era a vanguarda da pesquisa.